Graça e paz. Tá todo mundo bem? Amém. Em relação à máscara, né? A nossa líder Sila falou aqui. Eu vou colocar no nosso grupo da igreja uma entrevista com alguém que fala um pouco sobre essa pandemia, sobre a máscara, o que ele acha. Ele até fala que a máscara a gente usa por protocolo e não por causa da saúde. Só que nós precisamos usar, né? Ainda mais num ambiente assim mais fechado, por protocolo ou por saúde, vamos usar, né? O que a gente não quer, como a própria Sila falou aqui, é sermos impedidos de congregar, de adorar o nosso Deus. Amém? Querido, curva a sua cabeça aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, eu creio, Senhor, que o Teu Espírito está aqui. Eu creio, meu Deus, que o Teu Espírito vai falar conosco nessa noite de uma maneira toda especial, Senhor. Senhor, que os céus se abram sobre nós, que nós possamos, Senhor, entender, Paizinho, os Teus planos, entender, Senhor, aquilo que Tu tem reservado para cada um de nós. Senhor, que nós possamos fazer aquilo que Tu espera, que cada um de nós, como filho, como membro de um corpo, possa fazer, meu Deus. Pai, abençoa aqui cada família representada. Nós abençoamos, Senhor, essa cidade, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos essa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, todos nós aqui convivemos com alguém, correto? Você tem aí, talvez do seu lado, está um pouquinho distante alguns aí, né? Mas falando de família, por exemplo, esposa com esposo, com filho, com filha. Será que você conhece bem a pessoa que você convive? Será que você conhece assim, que eu quero dizer, conhecer verdadeiramente? Ou será que a cada dia que passa, para os casais aqui, por exemplo, para quem é casado, será que você ainda se surpreende com alguma atitude do seu marido, da sua esposa? Ou você já chegou ao ponto de conhecê-lo de uma forma que não se surpreende mais? Não, já conheço essa pessoa na sua plenitude. Mas eu acredito, querido, que não é assim. Esses dias eu lembro de uma irmã nossa lá de Porto Velho. Inclusive o nosso irmão, pastor querido Valdez, o Senhor já o chamou, já o recolheu, né? E agora ele já está com o Senhor. E eu lembro que um tempo atrás, uns meses atrás, ele falou que não gostava de ovos mexidos, acho que era isso. E ela disse assim: mas como assim? Nós temos mais de 30 anos de casado e eu nunca soube disso, né? Então, a pessoa convive conosco durante 10, 15, 20, 30 anos e mesmo assim a gente não consegue conhecer aquela pessoa na sua totalidade. Em Oséias 6,3 diz assim: então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. O que é essa chuva seródia? É a chuva que vem no tempo certo. Então, queridos, a palavra do Senhor Oséias diz assim: conheçamos e prosseguamos. Por quê? Porque não tem como eu só conhecer o Senhor e parar ali. Parece que não, já conheço o Senhor na sua totalidade. Querido, nós não conhecemos direito na sua totalidade nem a pessoa que você convive todo o tempo da sua vida. Agora imagine como é que você vai se achar, vai ter a pretensão de achar que conhece o Senhor na sua totalidade. Eu não sei se nós vamos ter a capacidade, nem quando nós estivermos na glória com o Senhor, se nós vamos ter a capacidade de conhecer o Senhor na sua totalidade, porque Ele é de um poder infinito, grandioso, que a mente humana não consegue mensurar quando nós falamos de Deus, do seu poder, da sua grandiosidade. Eu confesso a vocês que quando eu vou orar, eu digo: Senhor, eu falo isso praticamente todos os dias,
Eu digo, Senhor, que palavras eu posso usar para te exaltar? Que palavras eu posso usar, Senhor, para te adorar? Será que eu posso surpreender o Senhor com uma palavra? Não, acho que não. Mas eu acredito que nós podemos surpreender o Senhor com atitudes. Não que Ele não esperasse por aquilo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas por atitudes nobres que nós podemos ter. Eu vou falar um pouco disso hoje, que pode até sim surpreender o Senhor, não de surpresa, mas de chamar a atenção dEle. Amém? Queridos, nós precisamos conhecer o Senhor cada dia mais. Cada dia mais nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Talvez do seu lado aqui nessa noite, você pode olhar para o lado e ver uma pessoa que estagnou, paralisou. Tem uma palavra lá em Hebreus que diz que é impossível, Hebreus 10, 4, 6, se eu não me engano. Às vezes eu me confundo 4, 6 ou 6, 4, mas eu acho que é 4, 6, que diz que é impossível aqueles que já experimentaram do reino espiritual, das bênçãos de Deus, voltarem a ter tudo aquilo. Mas quando o Senhor fala disso, Ele não está falando no sentido, querido, de você que está na presença de Deus, paralisou por um tempo. Se você, querido, já sentiu a presença de Deus de uma forma assim maravilhosa, se você já conseguiu ver o reino dos céus, já conseguiu, o Senhor já abriu a tua visão para o reino dos céus, e você paralisou, o Senhor quer fazer isso de novo. Quantas pessoas já estão na presença de Deus há 2, 3, 10 anos e estão estagnados, parados? Todo sábado aqui nós temos uma oração, e sábado nós, pela manhã, nós separamos os ministérios. Cada pessoa que está no ministério nós separamos. Eu pedia para os líderes puxar o seu ministério para um canto aqui, e cada líder foi com o seu ministério. Queridos, desde que eu me converti, eu observei algo. Eu tenho o nosso apóstolo, o Wallace, ele diz assim, ele diz para mim, sempre ele dizia para mim, Galbas, tu é muito perspicaz, tu observa muito as coisas. E isso realmente, eu sempre fui muito observador nas coisas. E eu, desde que eu me converti, eu observava os irmãos na igreja. Por que que alguns irmãos cresciam? Por que que alguns irmãos permaneciam estagnados? E por que que alguns até retrocediam? Queridos, e uma das coisas que eu mais percebi com os irmãos que crescem na presença de Deus, são aqueles irmãos que estão envolvidos em algum ministério. Porque quando você está numa célula é uma bênção, quando você está no culto é uma bênção, mas quando você começa a participar de um ministério, você começa a servir. O ministério, querido, não é para você vir receber não, é para você vir se doar. Esses dias eu vi o pastor Luciano Subirá falando de algo, que ele disse mais ou menos assim, ele disse que uma pessoa pode fazer as obras sem Deus, mas é impossível uma pessoa que tem Deus não fazer as obras. Toda pessoa que conhece Deus, que tem Deus realmente, ele começa a fazer a obra. Pastor, e como é que é fazer a obra? Será que fazer a obra, querido, é só eu ser um líder de célula? Não, isso faz parte. Eu só vou fazer a obra se eu estiver no ministério. Querido, a partir do momento que você está no ministério, por exemplo, você tem uma ferramenta na mão, disponível, para você começar a fazer essa obra. É por isso que eu lhe incentivo, procure os ministérios. Nós aqui na nossa comunidade ainda temos poucos, digamos assim, funcionando. Talvez você seja o próximo líder de um ministério, mas nós temos o nosso ministério de oração e intercessão. Eu até falei aqui no sábado, que quando você não sabe qual é o ministério que você faz parte ainda, você ainda não descobriu, então venha para o ministério de oração e intercessão. Amém? Mas nós temos o ministério de dança, nós temos o ministério de louvor, nós temos o ministério de teatro, nós temos o ministério de mídia, que o Fábio e o Eduardo ali sofrem, só os dois. Nós temos o ministério de criança, que a Zenita tem trabalhado aqui com, graças a Deus o Senhor tem enviado pessoas para
ajudar o Zenit aqui, os domingos têm sido uma bênção com as nossas crianças. Toda vez que eu vejo uma foto do culto de criança, eu fico maravilhado, porque nos primeiros cultos tinha 1 ou 2 crianças aqui, eu dizia, calma Zenita, vamos lá, eu ficava pensando, essa mulher vai desistir, mas perseverou e o Senhor foi acrescentando a cada dia. Então eu te desafio a participar de um ministério. Quer crescer na presença de Deus? Quer ver os céus começar a se abrir sobre a sua vida? Faça parte de um ministério. Mas não faça parte de um ministério para ser mais um, ou para, não, agora eu vou crescer, eu vou receber de Deus. Não, querido, você vai servir. O ministério é para você servir. Amém? Glória a Deus. Eu quero tratar dessa noite, querido, numa palavra. Esse tablet que de vez em quando aqui ele fica estagnado, e agora ele está estagnado. Vamos lá, aqui. Abrindo os céus sobre a sua vida. Abrindo os céus sobre a tua vida. Eu quero primeiro, querido, falar sobre os céus. Tem 2 maneiras que eu vejo de se abrir. E nessa noite eu quero falar dessas 2 maneiras. Eu poderia passar a noite inteira falando aqui de quantas vezes os céus se abriram sobre a terra de cima para baixo e também de baixo para cima. É isso que nós vamos tratar nessa noite. Mas eu vou citar apenas algumas para a gente poder entender como é que os céus se abrem, em que momentos. Em Gênesis 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava, ou como eu já ensinei aqui, no original diz, a terra, aqui ele diz assim, a terra era, na realidade a terra não era, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui foi, querida, a primeira vez que a Bíblia cita que os céus se abriram de cima para baixo. E quando eu digo de cima para baixo, eu digo é Deus que vem, abre os céus e derrama do poder dele sobre essa terra. E toda vez que isso acontece, querido, algo de extraordinário acontece no mundo, na humanidade. Toda vez que os céus se abrem de cima para baixo, é um evento que fica marcado para sempre, em toda a humanidade. Então, na primeira vez que a Bíblia diz que os céus se romperam de cima para baixo, o Senhor veio aqui nessa terra e começou a criar tudo que nós conhecemos hoje. Eu não sei qual foi o tema das crianças hoje, mas a gente imprimiu algumas coisas que falava do primeiro dia da criação, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Foi sobre isso, né? Então, as crianças hoje aprenderam aqui como foi que aconteceu a primeira vez que Deus rasgou os céus de cima a baixo e começou um grande mover nessa terra, uma mudança radical, e Deus começou a trazer vida para essa terra. A primeira vez. Segunda vez, querido, Gênesis 7:10. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Queridos, na segunda vez que os céus se rasgaram de cima para baixo, o Senhor trouxe um conserto para a humanidade. Eu não sei, querido, quantas centenas de milhares de seres humanos existiam naquela época, mas a Bíblia diz que naquele dia somente 8 pessoas sobreviveram naquele rasgar dos céus de cima para baixo. Mudou a história completamente, querido. Ficou um marco na história. E todo mundo nessa terra, eu creio que já ouviu falar desse evento. Do primeiro evento, todo mundo ouviu falar, que foi quando o Senhor criou os céus e a terra. O segundo evento, querido, se rasgando os céus de cima para baixo, todo mundo já ouviu falar na arca de Noé. O que aconteceu no dilúvio. E a terceira vez, querido, em Lucas 1:26,
E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Queridos, aqui foi a 3ª vez que os céus se rasgaram de cima para baixo. O próprio Deus veio habitar conosco. A história da humanidade, querido, nunca teve um evento tão significante como a vinda de Jesus. É tanto que a própria história cita antes e depois de Cristo. Foi um marco, foi a coisa mais importante que eu creio que já houve na face dessa terra, quando os céus se rasgaram de cima para baixo e o próprio Deus, em forma de filho, veio habitar conosco nessa terra. Essa foi a 3ª vez que os céus se rasgaram de cima para baixo. Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, mais uma vez, os céus se rasgam de cima para baixo. Eu estou citando essas 4 vezes, porque foram 4 vezes que a história da humanidade marcou, e nessa em especial, a história da igreja de Jesus. Ali o Espírito Santo desceu sobre o seu povo. E hoje, querido, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, morando em você, foi nesse evento, foi nesse momento da história, onde os céus se rasgaram de cima para baixo, e o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Eu lembro aí agora dessa passagem, quando o Senhor Jesus diz assim, para os apóstolos, ali conversando com os apóstolos, disse: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. E ele disse que era melhor para nós. Queridos, por mais que Jesus fosse Deus, Jesus estava na forma de homem, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele consegue habitar em cada um de nós. Será que nós conseguimos entender essa maravilha que Deus fez? E agora, para finalizar, sobre essa primeira parte da nossa ministração, dos céus se rompendo de cima para baixo, Apocalipse 1, do 7 ao 8, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, aqui é a segunda vinda de Jesus. Aqui o Senhor encerra esse ciclo dos céus se rasgando de cima para baixo, porque os céus que descerão, e o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, habitará conosco na Nova Jerusalém. Pastor, será que os céus não se rasgaram sobre nós em outras oportunidades? Sim, mas eu quis marcar essas aqui, queridos, porque eu creio que são as mais impactantes e transformadoras para a terra e os seus habitantes, que somos nós. E principalmente, queridos, essas 2 últimas, para o povo de Deus, para aqueles que se dizem o povo de Deus. E eu quero citar aqui agora alguns homens, algumas pessoas, querido, que eles chamaram a atenção de Deus. Eles conseguiram de alguma forma, querido, romper os céus de baixo para cima, a ponto de chamar a atenção de Deus com o seu modo de viver, com o seu estilo de adoração, com a sua busca por Deus. Pessoas que conheceram e prosseguiram em conhecer o Senhor, pessoas que não ficaram estagnadas, mas prosseguiram.
Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Querido, o que é que aconteceu com Enoque? O que é que ele fazia? Como ele tratava as pessoas? Quando ele falava, que palavras que saiu da boca dele? Será que ele falava palavras superpoderosas? Será que Enoque tinha poderes sobrenaturais? Será que Enoque se transportava de um lugar para o outro? Não. Enoque era um homem como você, como eu. Quando eu digo homem, eu falo no sentido de humanidade, que as mulheres entendam que eu estou falando com elas também. Era um homem como nós, mas um certo tempo da sua vida, ele chamou tanta atenção de Deus, que os céus se romperam de baixo para cima. A vida de Enoque fez com que os céus se rompessem e chamassem a atenção do nosso Deus, a ponto de Deus dizer: filho, vem morar comigo. A Bíblia diz que ninguém sabe, que nunca se achou esse corpo de Enoque. Ele foi arrebatado. E Enoque é uma das pessoas que a teologia, que a igreja de Deus, digamos assim, crê que será das duas testemunhas. Lá em Apocalipse diz, querido, que no final dos tempos teremos duas testemunhas. E um é Enoque, porque Enoque não morreu. E o outro nós vamos falar já já. E essas duas testemunhas, a Bíblia diz que eles vão morrer, porque a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma vez somente. E Enoque não morreu, ele foi arrebatado. Amém? 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Aqui está o outro. As duas testemunhas. A maior parte dos teólogos, dos pastores, dos estudiosos da Bíblia creem que as duas testemunhas lá em Jerusalém, que vão estar lá no Muro das Lamentações, serão Elias e Enoque, porque eles não morreram, eles foram arrebatados. E a Bíblia diz que cabe ao homem morrer apenas uma vez. E como eles não morreram, algumas pessoas sugerem e creem devido a isso, eu não estou afirmando isso, e eles também não afirmam, mas eles creem que possam ser esses dois, porque foram arrebatados. Agora eu pergunto mais uma vez: será que Elias tinha superpoderes? Será que Elias comia, bebia, fazia suas necessidades? Fazia. Deus não o tornou Elias especial. Deus não olhou para ele e disse assim: esse aqui eu vou tornar especial. Deus não olha para você, nem para mim, nem para ninguém e diz: esse aqui eu vou tornar especial. Porque o Deus olha para cada um de nós como seres humanos, filhos especiais. Da mesma forma, Ele não faz de um especial e o outro não. Todos nós somos especiais para Deus. Então, se Deus faz na vida do seu irmão, fez na vida de alguém, não é porque Deus tornou a pessoa especial, mas é porque de alguma forma o estilo de vida dele, algo nele, fez com que os céus se rompessem e Deus colocasse os olhos nele. Ali tem alguém diferente. Quando Jesus foi batizado, que ele saiu da água, a Bíblia diz que o Senhor dos céus diz: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, tenho prazer. Quando Deus olha para Jó, ele diz assim: homem íntegro e reto, me agrada, meu filho amado, como ele podia dizer. Isso aqui já é a minha versão. E por que nós não podemos, em algum momento das nossas vidas, ter uma mudança de vida, a ponto de nós rompermos também, dos céus se abrirem, mas os céus se abrirem não de cima para baixo, mas de baixo para cima, com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de tratar os irmãos, e Deus olhar para nós e dizer: mais um que está me agradando. Mas pastor, será que só tem pessoas da Bíblia? Será que não tem pessoas atuais hoje vivendo de uma forma que agrada a Deus? Querido, eu poderia citar aqui centenas e centenas de pessoas. Quem não conhece aqui Billy Graham? E eu ouso a falar, quem não conhece aqui o Luciano Subirá?
um Douglas, tantos homens de Deus que tem por aí, que tem agradado a Deus. Será que Deus colocou algo nessas pessoas de uma forma especial para que eles se sobressaíssem? Não, não foi isso. Apenas eles entenderam o que Deus queria com eles. Apenas eles se colocaram na posição de fazer a vontade de Deus. Começaram a viver de uma forma que agradou a Deus. Amém? Mateus 3 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Querida, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Mas mesmo sendo o maior dos nascidos de mulher, ele diz que ele é o menor no reino dos céus. Mas a nossa ministração não vai para esse lado. Mas João Batista também chamou a atenção do nosso Deus, a ponto do próprio Senhor Jesus dizer que dos nascidos de mulher, ele era o maior. De alguma forma, querido, a vida daquele homem agradou tanto a Deus que os céus se abriram de baixo para cima, e Deus derrama poder sobre a vida dele. Não porque ele é uma pessoa especial para Deus, mais especial do que nós, mas porque de alguma forma Deus se agradou do estilo de vida deles. Nós aqui, querido, estou vendo tantos jovens, né? Nossa igreja tem voltado os jovens. Passamos uma temporada aí com poucos jovens. E os jovens sabem que nós pregamos corte. A corte é ao contrário do namoro. E a corte, querido, não é que nós queremos proibir os nossos jovens de namorar. Não tem nada a ver com isso. A corte é que nós queremos que os nossos jovens se aproximem de Deus a ponto de que eles valorizem mais as coisas do alto, a ponto de que o namoro não é uma coisa essencial para a vida deles, que o namoro será no tempo certo, na hora certa, para eles constituírem uma família. Amém? O que nós queremos com os nossos jovens, querido, não é privá-los dos desejos aí da carne, não é só isso não. O que nós queremos com vocês, jovens, é que vocês se aproximem tanto de Deus, que essas coisas não chamem tanta atenção de vocês como a presença de Deus. Amém? E que os céus realmente, vocês possam viver de uma forma que vocês possam chamar a atenção de Deus, a ponto dos céus se abrirem e Deus derramar o poder dele sobre a vida de vocês, transformando realmente vocês, homens e mulheres valorosos, poderosos em Cristo, pastores, profetas, mestres. Amém? Em nome de Jesus. E nós cremos, querido, nós cremos sim que isso pode acontecer na vida de cada um de nós. Só para encerrar, eu não poderia deixar de falar dessa pessoa. Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Gente, toda vez que eu leio isso aqui, eu fico impressionado, porque Paulo diz assim: quem és, Senhor? De uma forma ou de outra, ele já reconhece que está falando com o Senhor. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E outra coisa que eu não consigo deixar de passar quando eu falo isso aqui, ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, Paulo disse que nunca viu Jesus, e como é que ele perseguia Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: tu me persegues quando persegue a minha igreja. Tu está me perseguindo quando tu persegue os meus filhos amados. Amém? E ele continua dizendo aqui, diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti dar murro em ponto de faca. Tu vai se arrebentar, Paulo. Mas, queridos, se Jesus teve esse encontro com Paulo ou Saulo,
Na realidade, Paulo não mudou de nome, como algumas pessoas dizem, né? É só uma forma romana e uma forma grega, judaica, de chamar Paulo e Saulo. É o mesmo nome. Como se fosse John lá nos Estados Unidos e João aqui no Brasil. De alguma forma, querido, mesmo não tendo reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, Paulo conseguiu chamar a atenção de Deus, a ponto dos céus se rasgarem de baixo para cima e o próprio Jesus falar com ele. E é isso que eu profetizo hoje aqui nessa noite, querido. Que de alguma forma o Senhor olhe para a terra e veja a tua vida de uma forma especial. Que a partir de hoje você consiga viver de uma forma que o Senhor, que chame a atenção do nosso Deus, a ponto dele derramar o poder dele sobre a tua vida, e você comece a fazer realmente a vontade dele. Amém? Eu te convido a ficar de pé, querido. Chegou a hora de nós despertarmos para algo maior, para um tempo onde viver na unção e no poder do Espírito Santo é uma realidade para nós. Amém? Eu quero que nosso ministério de louvor aqui pode... Querido, fecha teus olhos. Primeiramente, eu queria que você analisasse se a sua vida, o que você está fazendo, como você está vivendo, está agradando ao Senhor. Será que o modo de você tratar as pessoas tem agradado ao Senhor? Será que o modo que você fala, será que o modo que você age está agradando a Deus? Então pergunte isso a Ele. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Pergunte a Ele. Pergunte: Senhor, meu modo de viver, quando eu abro a minha boca, a minha presença agrada as pessoas? A minha presença traz paz para as pessoas? Será que as pessoas se sentem em paz quando eu estou perto? Quando eu chego em um ambiente, será que as pessoas ficam felizes? Será que, Senhor, que a minha vida tem te agradado? Sabe, querido, você pode viver de uma maneira diferente. Chegou o tempo, querido, nós estamos vivendo, querido, já os últimos dias. Nós não temos mais tempo, querido, para estar vivendo de uma forma, de qualquer jeito, como nós vivíamos antes. Cadê o ministério de dança aqui na frente? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero 2 intercessores também. Bote um aqui, um aqui. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Tu és bem-vindo, Senhor. Que o Senhor tome direção do teu coração. Deus, fogo consumidor, sem impedimento. Eu quero as meninas da dança aqui ministrando. Face a face, fiquem à vontade. Deixa o Espírito conduzir vocês. Sopra em nós, Espírito. Sopra, Senhor. Nós te queremos, Deus. Nós queremos mais de ti. Na presença do Rei, Ele está aqui. tua glória está aqui. Converse com Ele. Teu amor liberta-me. Converse com Ele. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Querido, talvez você não está agradando a Deus com o seu modo de viver. Chegou o dia de você dizer basta. Senhor, eu te quero. Eu não quero mais o mundo.
Sopra em mim, diga a Ele. Sopra em mim. Te queremos, Deus. Sopra em mim. Que se abra o céu. Diga isso. O teu reino vem. Nossa fé está O nosso Deus, aleluia, Jesus, a nossa fé está em Ti. Que se abra os céus sobre a minha vida, que se abra os céus sobre a tua vida. Querido, saia dessa paralisia espiritual. Aleluia, Jesus. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Talvez você chegou aqui dessa noite, querido, pensando no que Deus poderia fazer na sua vida, para você mudar de vida. Eu queria que todos vocês sentassem, sentem, de olhos fechados, sentem. Sentem. Querido, o Espírito Santo de Deus está aqui. Você que quer chamar a atenção de Deus com a sua vida. Mas primeiramente, deixa eu fazer algo. Primeiramente, você que tem certeza que o seu modo de vida não está agradando a Deus. Está todo mundo de olho fechado. Eu queria que você ficasse em pé. Você tem certeza que o seu modo de viver ainda não está agradando a Deus? Eu queria que você ficasse de pé, querido. Você sabe que em alguns momentos você tem feito coisas que não agradaram a Deus, ou coisas que você deveria fazer e não tem feito. Fique de pé, querido. Às vezes, pai, querido, o nosso Pai, Ele não pode se revelar a nós. Os céus não se abrem sobre nossas vidas porque nós não temos a ousadia, a coragem de enfrentar as nossas lutas, de ficar de pé num momento como esse. Pai, aqui tem algumas pessoas que por um motivo ou por outro estão de pé, dizendo a Ti: Senhor, a minha vida não é ainda aquilo que eu quero que seja contigo, mas a partir de hoje eu declaro, Senhor, como Teu ministro, que a vida dessas pessoas que se levantaram vão começar a mudar, e os céus vão se abrir sobre a vida delas. Senhor, que o modo de viver delas chame a Tua atenção, a ponto de Tu derramar poder sobre elas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, querido, receba de Deus. Receba de Deus. Aleluia, Jesus. Sopra, Senhor. Sopra, Pai. Sopra sobre essas pessoas, Pai, que querem mais. Sopra sobre eles. Sopra, 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 Senhor. Aleluia, Jesus. Sopra, 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 sopra. Que os céus fechados sobre a tua vida se abram. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Sentem. Sentem. Eu creio
um mover grandioso da vida de vocês que se levantaram. O Senhor conhece cada coração aqui, sabe quantos deveriam ter ficado de pé e não ficaram, mas isso é uma decisão que cada um toma, e o Espírito de Deus dá liberdade, e Ele só age na vida daqueles que dizem sim para o Senhor. Queridos, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou que quer se reconciliar com o Senhor? Fica de pé aí no teu lugar, querido. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer entregar sua vida ao Senhor, eu te convido a ficar de pé, querido. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Líder, ore com ela. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Mais forte é para Ele. A Bíblia diz que quando uma vida se converte, há festa no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fiquem de pé, igreja. Senhor, aqui está a Tua igreja. Tu conhece cada um de nós. Em especial nessa noite eu te apresento, Senhor, aquela vida que está dizendo sim para Ti, Senhor. Deus, que o Teu poder, a Tua unção seja derramado sobre a vida dela. Senhor, que os céus se abram sobre a vida da Alanda e que ela possa viver um tempo novo contigo, de experiências sobrenaturais, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, que os céus realmente se abram sobre nossas vidas e nós possamos viver um tempo novo na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Aplaudam ao Senhor.